Os ataques levaram dúvidas sobre a eficiência do sistema antimíssil de Israel. Bom, de volta aqui aos estúdios, nosso editor internacional Marcelo Favalli. O Marcelo, explica como é que funciona esse recurso. A gente entra uma nova palavra, ou pelo menos no nosso dicionário da guerra para os jornalistas, que é o domo de ferro, né? Exatamente, Tiago. A gente tem tratado desse assunto desde os primeiros momentos da guerra, porque a gente que conhece o sistema de segurança de Israel, esses conflitos e como o Estado israelense se armou tecnologicamente falando para evitar esses tipos de ataque, porque seja do Hezbollah ou principalmente do Hamas, Israel sempre soube que viriam por foguetes que teriam uma capacidade tecnológica muito menor do que a própria Israel. Eles criaram a chamada cúpula de ferro, domo de ferro, parece nome de filme de ficção científica, apocalíptico, mas é um sistema absolutamente tecnológico, avançadíssimo, trabalha com inteligência artificial. E eu tentei traduzir aqui no esquema técnico, né, no esquema visual, como é que ele funciona. Começa por aqui. São caminhões, são unidades móveis espalhadas em posições estratégicas que o Departamento de Defesa de Israel entende que são pontos nevrálgicos, onde ele funciona melhor. Então começa com 4 etapas. Primeiro, é claro, a artilharia inimiga. E nós estamos falando aí de foguetes, que são diferentes de mísseis. Já chego nessa parte. Os foguetes do Hamas, aparentemente, uma tecnologia mais rudimentar. Eles não são teleguiados. O Hamas consegue calcular ali grosseiramente a direção e mais ou menos de acordo com a carga de propulsão onde que ele vai cair, mas não tem um alvo específico até onde a gente sabe a capacidade tecnológica reduzida do Hamas. Então um disparo que vai ao norte, ao sul, para aquele bairro ali, pode cair numa escola, num centro de entretenimento infantil, pode cair num hospital, pode cair num parque no meio do horário do recreio de crianças, pode cair eventualmente numa delegacia de polícia. Então primeiro tem o disparo. Rapidamente, um radar de detecção é capaz de enxergar a 4 quilômetros de proximidade e a 70 quilômetros de distância. Então esse é o range de observação. Em questão de milésimos de segundo, essa informação é passada por um outro posto de comando que analisa a ameaça, identifica o armamento, calcula o ponto de intersecção. Entendam que são projéteis que vão se encontrar no ar. Parece ficção científica, mas funciona com um alto nível de eficiência e um alto nível de acerto. E aí, o quarto elemento, que é o mais importante, esta bateria de mísseis que dispara os chamados mísseis Tamir. Veja que eu mudei a palavra, não é mais foguete, são mísseis. Eles são teleguiados e que eles mudam rota, velocidade, para achar o ponto de intersecção com esse foguete que é de menor recurso tecnológico. Cada míssil Tamir deste custa $50 mil. Cada unidade de disparo desse aqui lança 20 mísseis Tamir ao mesmo tempo. Agora, existe um ponto de saturação. Eu sei disso porque as informações vieram aí de analistas internacionais. O sistema de defesa de Israel também sabe. Se eu sei, Israel sabe, o inimigo também sabe. Então, essa foi uma tática inédita do Hamas. Conseguir uma quantidade nunca antes vista, volta ao começo do jornal que a gente bateu na tecla dos sem precedentes. Então, eles conseguiram uma quantidade jamais calculada de foguetes e houve um disparo ao mesmo tempo. Muitos, na casa do milhar. E aí o que aconteceu? Isso saturou o sistema que é capaz de acertar 97% da análise. Esses 3% acabaram caindo no território israelense. Você pensa em porcentagem, é pequeno, mas quando a gente transforma em números absolutos, acabou sendo uma quantidade bastante grande de alvos no primeiro ataque. Aí a gente tem, não sei se dá para ver muito bem essa imagem, eu consegui, isso aqui é ele sendo explodido no ar. Depois, quando as TVs viraram as câmeras para lá e a gente conseguiu ver melhor as imagens noturnas, você vê como, perdão pela comparação, parecem fogos de artifício, são as interceptações no ar. E os mísseis explodem no ar e não cai aí em terra, às vezes algum resto, algum destroço, mas não tem mais a capacidade de carga explosiva do foguete. Quando eu falei de saturação,
esse aqui foi o resultado final. Então, eles conseguiram burlar, de uma maneira nunca antes vista em Israel, o tal do domo de ferro, a cúpula de ferro, e atingiram todas estas regiões. Quanto mais perto aqui da capital financeira, vamos dizer assim, porque Israel prefere chamar Jerusalém a sua capital de fato, mas aqui a maior cidade, o centro financeiro, as regiões mais populosas estão ao redor de Tel Aviv. Quanto mais caíram para cá, mais atingiram bairros densamente povoados. Houve também, claro, disparos que caíram bem à margem da faixa de Gaza. O que mais me chamou a atenção, é isso aqui, eu explico, Cisjordânia. Se você procurar em livros ou no noticiário em inglês, está escrito West Bank. Mas é uma unidade dentro também do território israelense, assim como a faixa de Gaza, onde também moram árabes palestinos. Só que nesta faixa da Cisjordânia, mais perto da fronteira, dessa linha tracejada de fronteira, é onde estão os bairros judeus, que avançaram em direção do território da Cisjordânia. Então, esta queda aqui não é um fogo amigo, cai num bairro judeu dentro da Cisjordânia. E muito arriscadamente, talvez um erro de cálculo, caiu perto de Jerusalém. O Hamas ou qualquer outro grupo de origem islâmica jamais arriscaria, faço aqui as minhas apostas, cair um míssil, um projétil em direção em Jerusalém, porque em Jerusalém também tem uma parte muçulmana, tem uma parte em que a religião islâmica é muito importante, a exemplo da mesquita Al-Aqsa, que os islâmicos, quem professa a religião muçulmana, acredita que é um dos lugares mais sagrados da religião. Então, talvez aqui, vou fazer as minhas apostas, um erro de cálculo, mas entendam que esse sistema de saturação acabou atingindo aí muitos pontos importantes da população, atingindo bairros densamente povoados, Tiago. É isso, Favalli. Uma boa explicação, não só geográfica, mas também militar, em relação a esse conflito que a gente está acompanhando. E você volta, claro, na programação da Jovem